Glória a Deus. Amada igreja, nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus. Depois, nós vamos, a minha família também vai louvar a Deus, para a glória de Deus. Glória a Jesus. E nós queremos primeiro refletir na palavra do nosso Senhor Jesus. Palavra para a família. Palavra cheia de amor da parte de Deus. Uma palavra cheia do amor de Deus. Olha, igreja, o texto que nós lemos, ele começa ministrando para nós acerca do amor e ele conclui com o amor. Mas ele nos cobra uma coisa: a descobrir algo importante no que representa o amor. Amor não é simplesmente uma expressão, amor não é simplesmente um sentimento. Amor vai além disso. Amor vai além de uma expressão, ou seja, de uma fala, de uma declaração. Porque tem declaração de amor, que nada de amor existe de verdade. Apenas a palavra amor foi pronunciada. O amor, ele não é representado pela palavra. O amor não é representado pela palavra. O amor é representado pelas ações de um ser humano, de uma pessoa, enfim, de um ser. Porque a Bíblia ela diz que João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, a igreja sabe o resto. Todo mundo sabe decorar, olha que benção, que maravilha. Irmão, se nós tivéssemos a noção da dimensão do que é esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, como que é expressado o amor? Pela ação que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não só disse eu te amo. Deus não só disse eu amo a minha criatura. Deus não só disse eu amo o que eu criei. Deus, ele provou através da ação e não da fala. Ele entregou o seu Filho único para morrer por mim e por você. Isso é próprio de amor. Isso é a verdadeira manifestação do amor. E não uma fala. Fala é fala. Eu já vi vários depoimentos, às vezes assisti um programa, um noticiário, um programa policial, e às vezes teve um crime passional, ou seja, a morte por suposto amor. E o assassino entrevistado diz: rapaz, você matou por quê, sua mulher? Eu matei porque eu amava. Não, eu matei foi por amor. A Bíblia diz assim: por amor Deus enviou ao mundo. Cantado pela Chica Varaz, né? Jesus, seu Filho amado, para salvar, desceu e ensinou como viver, e ainda ele morreu, foi por mim e por você. Seu sangue puro e santo derramou no lugar de todos pecadores. Quem sabe canta. Desceu e ensinou, mas ainda ele morreu, foi por mim e por você. Seu sangue puro e santo derramou no lugar de todos pecadores. Quem sabe? Glória a Deus.
Então deixa eu ler um versículo aqui para a igreja. Deixa eu ler um versículo para a igreja, no mesmo texto que eu li. Glória a Jesus. A Bíblia diz no versículo de número em Efésios, capítulo de número 3, e o versículo de número 17 e 18 diz assim, olha, o 17 diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderemos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade. De que, igreja? De que? Glória a Deus. Do amor, igreja. Se você continuar lendo o que o apóstolo Paulo está transmitindo por meio do Espírito Santo, é para que nós sejamos primeiramente enraigados. Enraigado está firmado, fundamentado, solidificado, enraizado no amor, para que a partir dessa condição nós possamos entender o amor em todas as suas dimensões. Porque o amor, ele não é apenas um sentimento, ele não é apenas uma expressão de fala. O amor é uma essência. Do tamanho que é Deus, é o amor. Se você conseguir medir a Deus, você vai conseguir medir o amor. Se você conseguir calcular Deus, você vai conseguir calcular o amor. Se você conseguir compreender a Deus, você vai conseguir compreender o amor. Se você conseguir compreender o amor, você vai conseguir compreender a Deus. Então, igreja, a Bíblia está falando aqui de uma dimensão que preenche tudo, que é incalculável, que é imensurável, que não pode ser compreendido, mas pode ser recebido e beneficiado por este amor. Então, o que Deus quer, irmão, que você compreenda tanta largura, ou pelo menos que você experimente. Não vai compreender, não vai, mas experimente. Igreja, nós precisamos experimentar o amor de Deus. Deixa o amor de Deus subir no seu coração, porque Ele vai se enraigar, Ele vai se enraizar, Ele vai se aprofundar dentro de você, Ele vai se alargar dentro de você, Ele vai se comprimir dentro de você, Ele vai tomar todas as dimensões da tua vida. O amor de Deus vai alcançar todos os espaços da tua vida, não só aqueles espaços que você interessa, não só aqueles espaços que é agradável a você. O amor de Deus, Ele quer te alcançar por completo. Deus, Ele não quer ocupar apenas uma parte da tua vida, Ele quer ocupar a tua vida por inteiro. Deus, Ele não quer ocupar simplesmente a tua vida em um momento. Não, Ele quer ocupar a tua vida todos os momentos. Ele não está disponível para ti só no momento da dificuldade, no momento dos vexames, no momento das tribulações, no momento das angústias. Deus, Ele quer fazer parte da tua vida diariamente. Diariamente. Porque Ele quer te assistir, Ele quer te direcionar, Ele quer te proteger, Ele quer te guardar, Ele quer te abençoar. Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer mais do que abençoar você nesse tempo e nesse mundo. Ele quer garantir para você uma paz eterna, um descanso eterno, um viver eterno, uma morada eterna junto com Ele. O versículo de número 19, ele fala desse amor que não é um sentimento e simplesmente não é uma expressão de fala, mas ele é uma essência da própria natureza divina, que no versículo 19 diz: depois de você
conseguir viver, experimentar, ter uma noção do que é a largura, do que é o comprimento, do que é a altura, do que é a profundidade, o versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Jamais nós estaremos plenos de Deus se a nossa vida não for moldada pelo amor, se a nossa vida não for moldada pelo amor, se o nosso coração não se rasgar para que o amor de Deus entre. Não tem sentido viver apenas os dias naturais, não tem sentido viver apenas os momentos temporais dessa vida. A nossa vida, igreja, ela precisa ser trabalhada para se experimentar a eternidade, para se experimentar aquilo que está garantido, prometido pelo Senhor Todo-Poderoso, para que ninguém venha no final dos tempos amargar um arrependimento sem mais volta. Arrepender-se, igreja, significa dar meia volta. Arrepender-se é dar meia volta, reconhecendo que tomou uma direção errada. Arrepender-se é mudar de direção. Porém, há um tempo tolerado para isso, há um tempo concedido para isso, para que o arrependimento seja ainda aceito, para que essa decisão de mudar a direção, de voltar atrás, ser aceita. Enquanto nós estamos vivendo essa vida temporal, quando encerrar essa vida temporal, o arrependimento não será mais aceito por Deus. Essa meia volta, essa decisão de voltar atrás, essa decisão de fazer o retorno não será mais aceita, e não se encontra mais esse retorno. Nós que dirigimos, que somos motoristas, entendemos muito bem do que é uma via, e que todas as vias, elas existem nelas retorno, porque a engenharia de trânsito, ela tem as leis, e as leis regulamentam o trânsito, e toda essa engenharia que constrói vias, que constrói rodovias, nunca constrói a rodovia sem retorno. Todas elas têm retorno. E o retorno é para você dar meia volta e voltar. O retorno é para justamente quando você vai e chega a um ponto que não é mais naquela direção que você precisa ir, você pega o retorno. Ou porque passou do limite e é para trás do seu destino, aí você vai pegar o retorno. O retorno é para voltar atrás. Mas é comum nós que dirigimos, depois de ter costume de passar e andar na rodovia, e saber que naquela rodovia, a uma certa altura dela, a certo quilômetro dela, tem retorno, e de repente nós passamos algum tempo sem andar por ela, aí nós vamos confiando que tem um retorno ainda, e a engenharia de trânsito mudou, tirou um retorno. Aí quando você vai, não tem mais um retorno, e você se perturba, porque não tem mais um retorno ali, e você não tem mais como voltar, porque não tem mais um retorno. Ah, mas eu preciso voltar. Precisa, mas você não pode voltar, porque não tem um retorno para você pegar o sentido contrário. Igreja, um dia o Senhor na rodovia que vai para o céu, Ele vai fechar o retorno. Um dia Ele vai fechar esse retorno e não dá mais para retornar. Ah, mas o Senhor não é amor? É amor. Mas o amor de Deus não é eterno? É eterno.
Mas o amor de Deus não é Ele, Deus, porque a essência é sim. Só que você tem que lembrar uma coisa, irmãos, que a minha e a tua oportunidade não é eterna. Deus é eterno. Os projetos dele são eternos. Mas a oportunidade para nós nos arrependermos é limitada. Deus estabeleceu um limite de tempo. Pastor, mas ainda há chance de se arrepender? Passando o tempo há, mas não há mais a chance do perdão. Então veja, o tom parece um tom odioso, mas é cheio de amor. É cheio de amor. Ame. Se você está tendo dificuldade de amar, então faz o seguinte: deixe Jesus inundar a sua vida, porque Ele é amor. E quando o amor dele tem espaço, tem liberdade, o amor dele faz mudanças. O amor dele faz transformação. A entrada de Jesus na nossa vida, irmão, é a entrada do amor. E esse amor é capaz de operar todos os milagres possíveis. Eu já me considerei uma pessoa ruim, hoje eu não me considero bom. Apenas fui alcançado pelo amor de Deus, só isso. Pastor, só isso foi grandes coisas na minha vida. Mas se você que examina um pouquinho a Bíblia, será que Paulo teve mais ódio do que eu? Ah, claro que teve. Eu nunca odiei, nunca quis matar ninguém, nunca abençoei quem matava ninguém, nunca provei quem matava ninguém, nunca dei um aval para quem matou alguém. E Paulo fez isso. Eu nunca quis ver ninguém preso, nem destruído. E Paulo quis, o apóstolo Paulo, igreja. Eu nunca odiei Jesus e Paulo odiou. Eu nunca tive ódio por nenhum dos apóstolos e Paulo teve. Eu nunca odiei um crente orando, nem falando línguas estranhas, mas Paulo odiou essas pessoas. Odiava. Paulo tinha ódio no coração. Eu estou falando do Paulo da Bíblia, do apóstolo Paulo. Ele odiava. Se você tivesse vivido e eu, naquela época, eu tinha sido caçado por ele, você também. Na ousadia que às vezes eu tinha, talvez ele tivesse me matado, no mínimo me tacado na cadeia. Algumas irmãs que vêm para a oração todo dia aqui, se fosse da época de Paulo, tinha sido arrastado pelo cabelo para ir prestando depoimento e ir para a cadeia. Porque a Bíblia diz que ele mandou prender muita gente. E ele ia com todo o seu empenho, com toda a sua ousadia, junto com os soldados que andavam com ele, para prender. Vai na casa, entra na casa e arrasta, vamos levar preso, vamos levar lá para o Sinédrio. Lá nós vamos julgar, condenar e jogar na cadeia. Estevão não teve a mesma felicidade de só ir para a cadeia. Estevão, ele não teve a felicidade de só ser preso. Estevão foi assassinado. Quem estava lá? O Paulo que ministrou essa palavra sobre amor. O Paulo que não conhecia Jesus. O Paulo que Jesus não tinha entrado na vida dele. O Paulo que falava de amor, mas o amor que muita gente fala. O Paulo que falava amor apenas de expressão de fala. Um amor apenas sentimental. Porque Paulo ele tinha muito amor sentimental pela religião, pela religião dos fariseus. Paulo ele colocava a sua vida à disposição. Mas esse amor não é fajuto. Esse amor não é o amor que Deus quer na minha e na tua vida. Paulo amava a quem estava do lado dele, quem concordava com ele. Paulo amava o sumo sacerdote da época. Ele amava Caifás e Caifás odiava o crente. Caifás odiava Jesus. Armou toda a cilada para mandar matar Jesus. E Paulo amava Caifás. Caifás era uma inspiração para Paulo.
Caifás enchia a bola de Paulo. Caifás deu carta branca para Paulo sair perseguindo o crente, irmãos. Mas esse Paulo religioso não tinha amor. Falava de amor, mas não tinha amor. E assim tem muita gente falando de amor, mas não tem amor. O amor real, o amor verdadeiro, é aquele que só Jesus planta dentro do coração. Quem tem amor de verdade não mata, mas pode até se doar a vida por alguém. Quem tem amor se sacrifica por alguém e não sacrifica os outros. É o contrário. O amor faz com que você se dedique a outros e não forçar que os outros se dediquem a você. Jesus, como verdadeiramente amava, porque ele amou, ele deu a vida dele. Paulo, como não amava, ele tirou a vida dos outros. Só que agora esse Paulo foi amado por Jesus. Em um dos dias, entre tantos dias que ele fazia isso, que ele prendia crente, que ele machucava crente, que ele sentenciava crente, que chicoteava crente, que jogava crente da cadeia, ele fazia isso já, era uma rotina, mas uma rotina. Quanto mais isso passava, mais Paulo fazia massacre. Mas um dia, Jesus alcançou Paulo no caminho de Damasco. Aleluia. O homem que pensava que amava, mas estava com o coração cheio de ódio, Jesus entrou no coração dele. O homem que odiava Jesus, Jesus entrou no coração dele. Mas irmãos, olha o paradoxo. Paulo odiava Jesus, Jesus amava Paulo. Paulo odiava Jesus e queria matar os seguidores de Jesus, porque não dava mais para ele matar Jesus. Mas deve ter ficado muito feliz no dia que mataram Jesus. No dia que mataram Jesus, Paulo deve ter ficado muito feliz. Ainda bem novo, mas feliz. Mataram o perturbador de Israel. Depois, ele já formado, já autoridade constituída. Eu agora vou fazer o que eu não pude fazer, porque na época que Jesus estava vivo, eu ainda não podia ter autoridade para isso. Agora eu tenho. Eu vou matar os seguidores dele. Outra igreja. O que foi que Jesus fez por esse Paulo? Jesus fez por esse Paulo, doou a vida dele por esse Paulo. Mas ele doou por você também. Então, no mínimo que nós devemos fazer, irmãos, é deixar Jesus entrar no nosso coração para que ele faça as mudanças, para que ele quebrante. Vale a pena. Vale a pena, irmãos. Eu nunca fui de ódio. Meu coração nunca foi um coração odioso. Mas eu sei o mal do que é odiar, porque eu experimentei um dia na minha vida o ressentimento. Eu alimentei um dia na minha vida, um dia só. Eu não sei quantos anos, quantos dias. Se alguém quiser fazer o cálculo aí na calculadora do celular, eu vou fazer para não perder tempo aqui. Mas eu não sei quantos dias são em 56 anos. De mente eu não sei. Se eu for fazer um cálculo, eu sei. Se eu multiplicar 365 por 56, eu sei quantos dias são. Mas multiplicando isso aí, irmãos, eu só tive um dia nos milhares desses dias aí que eu alimentei rancor, ódio, ressentimento e vingança. Um dia só, que não durou o dia todo, mas dentro de um dia, foi o pior dia e um dia infernal na minha vida. Não fiz o que eu planejava, mas desafiei a quem eu queria provocar. Mas foi o dia pior da minha vida, irmãos. Me senti ofendido por alguém e decidi que eu não devia deixar de graça. Mas já tinha sido ofendido tantas vezes na minha vida.
Mas nesse dia, Satanás encontrou uma brecha. E eu decidi que não ia deixar de graça. E eu tomei a informação da ofensa pela manhã. Eu estava no trabalho, e quem me passou a informação da ofensa foi um colega de trabalho. Eu estava no trabalho, eu passei o resto do dia todinho ruim, alimentando aquele ressentimento, irmãos. Eu estava ruim mesmo, mas eu estava alimentando a minha vingança. Não para chegar e tirar a vida de alguém, não era nesse sentido, mas eu ia desafiar, envergonhar e desmoralizar a pessoa. Porque a acusação dele era falsa. Não era simplesmente, irmãos, se era falso, não era simplesmente eu tranquilizar meu coração. É falso, não é verdade, para que eu vou me perturbar? Mas não foi assim que eu pensei. E se fosse verdade, não era simples eu dizer, eu vou corrigir. Daqui para frente eu vou corrigir. Eu vou tomar isso como um alerta para mim. Não foi assim que eu pensei. Irmãos, eu alimentei. Nesse dia nem almoçar, eu quis almoçar. Não entrava. Eu ficava ali, tremia, minha cara tremia. Esperei até a hora de ir para a empresa e encerrar o expediente. Aí lá, eu botei o boneco. Desafiei, provoquei. O indivíduo, irmão, ficou quieto. Mas eu provoquei porque eu tinha a intenção de entrar em via de fatos com ele. Mas ele não teve nenhuma reação. Eu já estava ruim e voltei pior. Pior não porque não reagiu, voltei pior porque agora eu voltei arrependido, cheio de remorso. Aí eu vim ali mais angustiado. Só, irmãos, que eu nasci na fé, fui criado na casa de Deus. Meu pai era um pouco mais de temperamento mais forte, mas minha mãe era um amor de pessoa. E eu tinha essas lições de vida. Aí eu converti o meu remorso em arrependimento. E quando cheguei em casa, eu fui chorar. Chorar arrependido de ter querido me vingar de alguém, de ter retribuído a ofensa ao meu próximo. Irmãos, aquilo me machucou mais tempo. Isso me machucou por muito tempo. E eu sei nem mais um rancor, mas aquilo ficava, porque eu tinha feito, porque a minha ação tinha sido feita. Um dia eu alimentei ódio no meu coração, mas foi suficiente, irmãos, para isso me trazer um alerta e um cuidado para o resto da vida. Hoje, irmãos, os ataques entram, as ofensas entram por aqui, eu digo, sai por aqui. Não guardo mais. Não guardava, resolvi guardar nesse dia, mas eu não guardo mais. Pode me atacar de tudo quanto é jeito. Eu, como pastor, já fui atacado muito. Nesse período de campanha eleitoral, nesse período de pandemia, me atacar de tudo quanto era jeito aí. Irmãos, mas eu estou de pé. Nunca fui envergonhado. Porque esse dia me trouxe mais lição para a minha vida, mais alerta. Me tornou ainda uma pessoa mais mansa, não perfeita. Perfeito eu não sou. Mas não precisa alguém dizer aí, pisa no calcanhar dele para ver uma coisa. Eu tenho certeza que um coice não vai levar mais. Por que, irmãos? Porque eu busquei ao Senhor Jesus. Naquele dia eu busquei a fonte originária do amor, e ela entrou no meu coração, inundou, e eu estou experimentando, apesar de não compreender, porque é algo que é extraordinário, porque vai além do entendimento. Não dá para entender
sentir, dá para experimentar, dá para usufruir esse amor na sua dimensão infinita, largura, altura, comprimento e profundidade. O Senhor nos envolve com o todo. Você quer sua família segura? Você quer sua família abençoada? Quer sua família honrada? Deixa o amor de Deus tomar conta da tua vida. Deixa o amor de Jesus entrar nas suas entranhas. Deixa ele agir e operar. Porque o amor não é um sentimento. O amor é a própria ação de Deus dentro de nós, através de Cristo Jesus. Ele vai agindo, ele vai lavando, ele vai purificando, ele vai restaurando, ele vai consertando, ele vai arrancando o que não presta, ele vai lançando fora e nos fazendo uma nova criatura. Irmãos, o meu espírito não se angustia. Tribulações nesse mundo temos, mas o meu espírito não se angustia. Porque eu não dou lugar para que o pecado entre, para que o meu espírito seja angustiado. O lugar dentro de mim é para a ação do Senhor através do Espírito Santo. Ah, mas eu não sou aquela pessoa tão cheia do poder de Deus e nem estou tão preocupado com isso. Eu só quero, irmãos, eu só quero ser aquele humilde servo de Jesus. Assumi um compromisso com Jesus no dia que eu entreguei minha vida a Ele, que eu me reconciliei com Ele. Senhor, eu só quero te servir. Senhor, se tu me libertar para que eu possa me firmar na tua casa, eu vou me dedicar, Senhor. Eu vou estudar a tua palavra, eu vou me aprofundar na tua palavra, para que eu não peque contra ti, para que eu saiba te servir melhor, para que eu possa te obedecer com sabedoria, porque se eu aprender na tua palavra a direção que ela me der, eu vou te servir com sabedoria. E é isso que eu faço, irmãos. Não é questão de ser superdotado. Isso não foi adquirido em sala de nenhuma faculdade. Isso não foi adquirido em nenhum seminário. Isso não é adquirido em nenhuma academia teológica. Isso é mais adquirido dentro da sua própria casa. Você buscando ao Senhor, dentro da seu próprio trabalho. Você buscando ao Senhor, aonde você estiver. Buscando a presença de Deus na sua vida. Só isso. E você vai ser essa pessoa extraordinária. Aonde passar, alguém vai ver. É de Deus. É de Deus. Eu às vezes vejo alguém dizer: pastor, agora bem recentemente, pastor, ninguém nem precisa dar um testemunho ou falar bem do pastor. Quando a gente pensa em falar bem do pastor para as pessoas já estão falando bem do pastor para mim. Quando eu penso em falar bem do pastor para os outros que não são crentes estão falando bem do pastor para mim. Irmãos, isso não é mérito meu. Isso é porque eu deixei o amor de Deus entrar na minha vida. E eu compartilho esse amor com as pessoas, só isso. Não é dando bens a Ele, não é dando dinheiro. Não, pessoas que eu nunca tenho nada na vida. Mas eu compartilhei o amor de Deus está dentro de mim. E as pessoas são tocadas. São tocadas. Por umas vezes, não uma só vez, uma irmã que era de outra igreja e ela passou a se congregar aqui comigo. E logo nos primeiros momentos ela me viu abraçar uma pessoa altamente embriagada, toda suja, toda babada e suja, que tinha se levantado da sarjeta há pouco tempo. Fui lá, falei do amor de Deus, abracei a pessoa e ela veio me perguntar: pastor, como é que o senhor faz isso? Eu digo: o quê? Como é que o senhor consegue abraçar uma pessoa dessa? Deve estar fedendo. Essa pessoa deve estar muito nojenta. Eu digo: minha irmã, não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. E nem fiz para exibir não, porque você viu, mas não estava na frente de você. Eu não estava ali vendo, não estava dentro da igreja. Eu tive vontade da pessoa na rua. E ela, eu ia passando e ela viu, nem sabia. Eu digo: como foi? Tu viu isso? Onde foi?
Aí quando ela disse, foi tal lugar, tal. Eu disse, irmão, não tenho dificuldade nenhuma para fazer isso. Porque quem opera em mim é o amor de Deus. Eu não sou perfeito, tem os lados humanos, nós temos sentimento e temperamento, que muitas vezes eles também podem ser atingidos. Mas não vai neutralizar o amor que está enraizado, porque o amor está enraizado. Ele está enraizado e ele está em toda a dimensão dele: largura, comprimento, altura e profundidade. Deixe, igreja. Quer sua família abençoada? Comece você a fazer isso. Irmão, você não precisa muito, você não precisa ter muita competência, você não precisa ter muita capacidade de pregar o Evangelho. Não, é só o amor de Deus. Viva esse amor, que por meio da sua vivência, do amor, você vai conseguir ter bons relacionamentos, e que esse relacionamento vai tocar os corações. As pessoas vão ser impactadas pelas suas atitudes, pela sua forma de falar, pela sua forma de contactar as pessoas. Muitas vezes não precisa nem você conseguir pregar com uma certa habilidade. Você chega e diz, Jesus te ama. Isso é maravilhoso, irmão. Um dia eu disse assim, cheguei, estava evangelizando, fui passando aonde tinha bebedeira, frente de boteco de bebedeira. O bar não cabia o povo dentro, as mesas eram do lado de fora. E tinha churrasqueira do lado e outro bocado de pessoas bebendo, cheio de medo de pessoas bebendo. E eu fui lá, eu estava evangelizando, irmão. Eu estava evangelizando e eu fui na mesa de cada um, entregando um panfletozinho e dando a paz do Senhor. E falava um pouquinho e eles pararam de beber. E quando eu cheguei no que era um bar que tinha um ponto, o dono do bar parou até o som que estava tocando. Eu disse, não, se quiser deixar tocando, pode deixar. Não. E tinha umas 4 ou 5 mesas lá, cada um com umas 4 pessoas. Aí eu fui cumprimentando. Quando eu cheguei numa outra mesa lá, eram 4 jovens que não eram menor de idade, mas jovens, pessoas novas. E quando eu cheguei, cumprimentei com a paz do Senhor, fui entregando o panfleto. Mas quando chegou num, eu senti no meu coração de dizer para ele, Jesus te ama e eu também. Quando eu disse isso, esse jovem entrou num pranto de choro que só não sabe. Eu disse só isso. Dei a paz e disse, Jesus te ama e eu também. Ele começou a chorar, irmão. Esse jovem começou a chorar. Eu não fiquei assustado. Eles começaram a olhar para ele. E alguém perguntou o que era, o que foi? Ele disse, até a quantidade de anos que ele tinha. Ele tinha bem uns 20 anos já. Esses anos todos, nunca na minha vida alguém disse que me amava. Nem a minha mãe nunca disse isso. Nunca ouvi. E hoje eu ouvi alguém dizer que me ama. Ele disse, mas você está falando a verdade? Eu digo, do profundo do meu coração. Ele disse, levante para me dar um abraço. Levantou, deu um abraço, ele chorou, só sabe. Aí ele disse para os outros, meu coração está tão aliviado, eu vivia tão angustiado. A minha vida não tinha sentido, eu bebia muito porque a minha vida não tinha sentido. Eles viam na minha mente muitas vezes eu botar um fim na minha vida porque ninguém me amava. Mas hoje eu recebi uma declaração de amor e eu senti no meu coração. Irmãos, esse jovem, eu vejo ele por aí, nunca mais vi ele bêbado. Eu contratei bebida, nunca mais vi ele bêbado. E esse jovem, quando me vê, eu sinto que brilha nos olhos dele um respeito. Um respeito. Ainda essa semana eu vi e eu estava cumprimentando os outros. Antes de chegar nele, ele já tomou a iniciativa de me cumprimentar, me honrando e honrando como pastor. Amados,
Isso é mérito de Jesus na minha vida. Porque o amor é a essência de Deus, não é minha. Se o amor fosse a essência minha, o mérito era meu. Mas o amor é de Deus. Eu só deixei esse amor entrar no meu coração. Deixa, Cristo. Mas sai daqui hoje decidido, Senhor, faz, porque eu não consigo. Bom, ninguém consegue tirar rancor. Ninguém consegue tirar ressentimento. Ninguém consegue tirar ódio do coração. Não, Jesus arranca. Ninguém disse só não tira. E eu tenho uma prova disso. Porque no dia que eu deixei essa semente encontrar o espaço no meu coração, eu não conseguia arrancar, nem dominar, me dominava. Só durou um dia. Mas enquanto eu não busquei o socorro de Jesus, enquanto eu não pedi a ajuda de Jesus, enquanto eu não pedi para Ele inundar meu coração com a presença dEle, o amor dEle, aquele ressentimento estava me dominando, estava dizendo o que é que eu tinha que fazer. Isso pode estar acontecendo com alguém, pode ter acontecido já com você. Você pode já ter experimentado isso hoje, crente, salvo, liberto, está livre dessas coisas. Mas Jesus é tão maravilhoso, porque Ele perdoa até mesmo quando por essas obras da carne nós convertemos em atos pecaminosos. E o Senhor ainda perdoa. Paulo converteu em atos pecaminosos, mas o Senhor o resgatou. Jesus fez só uma pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Irmão, ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Mas Jesus estava no céu, como é que ele conseguia perseguir Jesus? Ele nunca conseguiu perseguir Jesus diretamente. Irmão, quando persegue um dos que pertence a Jesus, está perseguindo a Jesus. Ele entra em ação para defender os seus, não matando, mas resgatando. Então, se tem alguém te perseguindo, ore a Jesus para que Jesus resgate o teu perseguidor. Não ore para Jesus matar, não. Não ore para Jesus matar. Não ore para Jesus destruir. Não ore para o mal, não. Ore para o bem. Porque na hora que você começa a orar para o bem, Jesus já age na tua vida positivamente, abençoando, e ainda vai te honrar, porque você está pedindo por alguém que te magoa, que te ofende, que te irrita. Jesus vai agir na vida daquela pessoa. Uma família feliz é assim. Não é uma família sem problema. Não é uma família sem atrito. É uma família que não deixa essas coisas do mal enraizar. É uma família que tem um amor enraizado. Essa família é próspera. Essa família é abençoada. Essa família é feliz. Não é que não tenha alguns momentos, mas é uma família que não deixa o sol, né? O sol se pôr sobre o ressentimento. Não deixa. Aí você, pastor, então foi de manhãzinha, eu não posso deixar entrar pela noite. Não estou falando da noite literal. Eu estou falando do fim da vida. Eu estou falando do apagão da vida. No dia que escurecer os olhos pela morte. No dia que vier as trevas, que é o fim da vida. Não deixe encerrar a tua vida sem ter a habitação de Cristo, sem ter o amor de Deus inundando a tua vida, para que você seja transportado para o céu, para que lá você usufrua daquilo que de fato e de verdade existe e que está garantido. Então,